Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre um texto chamado carta. Olhem o exemplo de uma carta aqui. A gente sabe que na língua portuguesa nós podemos ter diferentes textos. Olhem aqui um exemplo de notícia que vem pelo jornal ou revista. Olhem aqui um exemplo de e-mail. Olhem aqui um exemplo de poesia. Olhem aqui um exemplo de música. E agora, no nosso texto, nós temos então o exemplo de uma carta. Uma carta escrita para a revista Ciência Hoje para Crianças. Isso é importante, porque pelas cartas nós podemos comunicar alguma coisa, ou sugerir, ou contar um pouquinho da nossa vida, ou dos acontecimentos que estão ao nosso redor. Então, na língua portuguesa, nós podemos escrever esses textos de forma diferente. Não só é importante a gente aprender a escrever esses textos, como também precisamos aprender a compreender esses textos. Então, para compreender, nós precisamos ler de novo, se for o caso, ler mais uma vez, e aí poderemos conversar sobre o texto. Primeiro, oralmente, dialogando com perguntas, respostas, discutindo sobre o texto e depois escrevendo. Vamos ler juntos o texto, que é um exemplo de carta, e depois vamos conversar sobre o título por dentro do texto. Todas essas orientações estão no livro de língua portuguesa, na página 22, olhem lá o número embaixo da folha, na página 23 e na página 24. Vamos então fazer juntos essas atividades. Então, crianças, nós vamos fazer a leitura do texto. Superpoderes, a página 22. Acompanhe a leitura com o dedinho, tá bom? Vamos abrir um pouquinho aqui. Vamos lá. Superpoderes. Querida CHC, somos alunos do 4º ano e adoramos a CHC. Usamos durante todo ano. Aprendemos enquanto nos divertimos. A professora disse que escreveríamos uma carta de leitor. Foi unânime a escolha de escrever para vocês. Usamos os contos, poemas, o Rex, informações das seções de profissões, animais, curiosidades para nossa aprendizagem. Gostaria que vocês publicassem a história dos super-heróis. Beijos para todos, especialmente para o Rex. Alunos do 4º ano C da Escola Estadual Lions Clube Araras, São Paulo. Que sintonia, pessoal! Nesta edição, há um artigo incrível sobre os superpoderes dos super-heróis. Divirtam-se, o Rex manda beijos. Então, este é um exemplo de um texto carta. Então, a carta começa com: querida CHC, é Ciência Hoje para Crianças. Quem está escrevendo a carta são os alunos do 4º ano C da Escola Estadual Lions Clube Araras, São Paulo. A partir disso, vamos perguntar para vocês: vocês já escreveram alguma carta para alguém? Você sabia que há pessoas que escrevem cartas para jornais e revistas? Observem o título do texto. Será que o texto foi escrito por um adulto ou por uma criança? Esse texto foi escrito por alunos do 4º ano C, então foi um texto escrito por crianças. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Olá, crianças, vamos continuar então a interpretação do texto. Nós lemos o texto da revista Ciência Hoje para Crianças, foi uma carta das crianças para essa revista. E agora vamos interpretar. Na página 23 nós temos por dentro do texto. Número 1. O texto lido da página anterior é uma carta de leitor. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta foi os alunos do 4º ano. A carta foi escrita para quem?
Marque com X a alternativa correta. Essa carta foi escrita pelos alunos do 4º ano para a revista Ciência Hoje das Crianças. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é para a revista CHC. Observe esta imagem aqui. Letra A. Essa revista é destinada a qual público? Ao público infantil, isto é, para crianças. Letra B. De que forma é possível perceber isso? Pelo próprio nome da revista. Olha só, CHC, Ciência Hoje das Crianças. Página 24. Número 4. Por que os alunos escreveram uma carta para a revista CHC? Converse com o colega e levante hipóteses. Depois escrevam a sua hipótese abaixo. As crianças escreveram uma carta para a Ciência Hoje das Crianças porque gostariam que a revista publicasse a história dos super-heróis. Legal? Então elas gostariam dessa reportagem sobre os super-heróis. Número 5. Para que serve uma carta de leitor? Marque com X as alternativas corretas. Vamos falar das 3 alternativas corretas. Para que o leitor possa expressar a opinião dele sobre uma matéria que a revista ou jornal publicou. Para que o leitor possa reclamar ou fazer elogios sobre algum tema publicado. E para que o leitor dê sugestões de temas ou textos. Então, essas 3 opções são as alternativas corretas para que serve uma carta de leitor. Número 6. A revista respondeu à carta que os alunos enviaram. Localize no texto essa informação. Olhem aqui, essa informação no texto é o balãozinho. Eu vou ler com vocês. Que sintonia, pessoal! Nesta edição, há um artigo incrível sobre os superpoderes dos super-heróis. Divirtam-se, o Rex manda beijos. Número 7, a última questão. Se você fosse escrever uma carta de leitor, para qual revista ou jornal escreveria? Por quê? Eu já escrevi uma carta para a Turma da Mônica. E vocês? Gostariam de escrever alguma carta para alguém? Ou para alguma revista? Vamos fazer as atividades e até a próxima aula.